Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula aberta sobre os estudos das palestras do PETWORK. Nós estamos hoje aqui reunidos para falar sobre a palestra 84, onde a gente vai começar esse estudo sobre as três forças mais importantes, né, para o Petor, que é o amor, o poder e a serenidade. São atributos divinos, né, como atitudes que se manifestam na nossa vida, sentimentos, atitudes, vontade, forças interiores, né, e que elas podem estar em sua origem, ou seja, em equilíbrio, ou em desequilíbrio. E é isso que a gente vai começar a ver, e depois nos estudos semanais também. Eu também estou aqui hoje para divulgar esse novo trabalho, que é o grupo de estudos do PETWORK. Existe no mundo inteiro o PETWORK, que é uma metodologia internacional criado pela Eva Pierracos. Eu vou mostrar já no PowerPoint aqui para vocês acompanharem, tá, verem a carinha dela. E o PETWORK tem uma metodologia de se trabalhar, é como uma terapia de grupo, é um estudo de autoconhecimento interior. Diferente de outros estudos, como aqui muitas pessoas talvez venham do yoga ou me conhecem pelo yoga, se assemelhem em algumas coisas, sempre são caminhos paralelos, né? Mas tem especificidades, né? Então, foi dentro do Petor que eu me despi um pouco de muitas imagens e idealizações sobre a espiritualidade, né? O Petor, ele nos traz essa consciência de que nós não temos que ser perfeitos. A gente precisa aceitar a nossa humanidade, aceitar nossos defeitos, conhecê-los, mapeá-los, para a gente poder escolher atuar neles ou não. Então, é um grande mergulho mesmo no nosso autoconhecimento, aonde esse espaço dessa espiritualidade, que eu acho que muitas vezes é até um pouco tóxica para a gente, né? Porque prega uma imagem idealizada de pureza, como se as pessoas não fossem nem humanas, né? Como se fosse possível superar uma série de sentimentos e atitudes interiores que a gente já mais maduro, a gente percebe que a gente não supera, eles não deixam de existir, né? A gente continua sentindo inveja, a gente continua sentindo raiva, a gente continua tendo medo de algumas situações, mas a gente vai se apropriando quando isso acontece, como isso acontece, com quem isso acontece, e aí a gente começa a ser senhor de si, a gente começa então a mobilizar os nossos potenciais interiores para escolher atuar dentro dessa nossa distorção ou não. Então, é muito bonito porque é um caminho onde a gente deixa de ser refém do nosso hardware emocional, que foi construído na nossa infância. Então, muitos daqui sabem que eu também trabalho com crianças e a primeira infância e o desenvolvimento humano, né? Então, o Petor também vai trazer muita luz sobre esse desenvolvimento humano. Então, para nós que estamos num caminho com crianças, é muito bacana, porque a gente vai aprendendo a parar de acusar, parar de culpabilizar, parar de apontar o dedo, de criticar, de julgar, né? A gente vai vendo o quanto isso é nocivo para o desenvolvimento da nossa psique, porque a gente vai trabalhando isso em nós. Então, a gente também se responsabiliza para que daqui para frente as próximas gerações tenham atitudes e relações mais limpas desse campo e dessa confusão emocional que muitas vezes a gente vive e não consegue se desvencilhar, né, gente? Então, eu vou começar partilhando com vocês aqui o estudo e vou falar um pouco mais de como que funciona, né, que é também o pessoal ficar curioso, né, para saber. Aqui. Boa. Acho que eu vou aparecer do ladinho, né? Espero não tampar os conteúdos para vocês, tá? Bom, eu sou a Renata Von Poser, eu sou helper do Petwork. Agora eu vou ficar um pouquinho no. Vou ficar em cima da minha apresentação aqui, né? Deixa eu tirar, me colocar do outro lado aqui. Peraí, gente. Esse modelo eu fico em cima do escrito, né? Peraí. Aqui. Pronto. Aqui. Ótimo. Acho que melhorou, né? Então, eu sou a Renata Von Poser, eu sou helper do Petwork desde 2024, que foi quando eu me formei.
na Regional São Paulo-Paraná. O Petor está presente no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. No Brasil, a sede mais expressiva que a gente tem do movimento é a São Paulo-Paraná. Inclusive, ela é uma regional que ela traduz livros, conteúdos, promove encontros, promove formações, né? A gente tem essa formação que eu fiz, ela é promovida por essa regional. Tem um método, né? A gente fica estudando os primeiros anos a cada 3 meses a gente vai lá fazer os módulos, né, em loco, por uma semana você fica hospedado num local para passar por todas as vivências. Então, o Petwork, ele é um caminho de desenvolvimento que a gente passa por ele, né? Apesar de ser um estudo intelectual, ele exige que nós estejamos presentes ali no estudo e se involucrando e partilhando e sentindo principalmente, né? Então, bom, eu atuo nessa área já há algum tempo, tenho alguns grupos, atuo individualmente, né, fazendo consultas individuais, e estou abrindo agora mais esse grupo online para trazer novas pessoas para esse estudo. A ideia é que esse grupo siga as próximas segundas-feiras e que a gente possa aproveitar os conteúdos das palestras para evoluir, para a gente se desenvolver, né? Então, como muitos sabem, eu também trabalho com o Brinca Yoga, sou criadora dessa metodologia, do baralho. Inclusive, o Petwork está muito presente dentro do Brinca Yoga das emoções, né? Foi, imagina, tantos anos, né? 12 anos, é um estudo que caminhou junto com o Brinca Yoga, então está muito presente ali em como a gente pode se relacionar com as crianças de uma forma onde a gente evite muitos traumas, muitas má interpretações. É muito bonito, porque o estudo do Petwork, ele vai se aprofundar na nossa criança ferida, né? Vai se aprofundar lá no nosso hardware emocional, porque as reações emocionais que a gente tem na nossa vida, elas se constituíram lá na nossa primeira infância, na relação que a gente tinha com a nossa família primária, né? Nosso pai, nossa mãe, irmãos, avós, tios. Então, isso a gente carrega para a vida. Então, muito do que a gente vê no estudo é mapear essas relações e observar onde hoje em dia elas estão ressoando e em que pessoas, em que contextos. Então, isso nos ajuda muito também no trabalho com as crianças, né, para a gente evitar maus entendidos, julgamentos desnecessários, enfim, relações que não sejam para a evolução, né, das crianças. Então, a tradução literal do Petwork, né, é esse trabalho do caminho. Como eu falei, ele é uma metodologia de autoconhecimento, baseado nesse conjunto de ensinamentos que nos chegou através de palestras. A Eva, ela se reunia, né, deixa eu passar aqui, né, a Eva Pierracos, ela é austríaca, ela canalizou 258 palestras e ela tem uma história bonita, porque ela achou que ela estava ela achou que ela estava tendo um derrame. A primeira vez que ela começou a receber, né, é uma canalização. Então, não sei qual é a orientação espiritual de vocês e religiosa, mas o Petwork é um estudo que ele foi canalizado, né? Ela começou a receber esse ensinamento e ela era bailarina, ela não era do meio espiritual, ela era só uma mulher muito vital, né, muito viva, muito plena, e talvez por isso que essa espiritualidade acabou elegendo essa pessoa, né, para trazer esses conhecimentos aí para a gente. Ela foi fazer os exames, né, imaginando que estava tendo um derrame, imagina, e então ela percebeu junto com uma amiga que ela estava mesmo era recebendo alguns ensinos e ela começou a psicografar. Então, o primeiro trabalho dela na Áustria ainda foi psicografando, né, os ensinamentos do guia. O guia, ele não é uma entidade em si, a gente não sabe se é uma consciência, de muitas pessoas, se é uma pessoa, enfim, ele se denominou como o guia para ela. E é esse guia que nos guia, né, nessas palestras e nesse estudo, e nos traz muita clareza, né, sobre os nossos processos interiores. É muito bonito, vocês vão ter um pouquinho daqui hoje o que é. Então, o Petwork na prática, como ele funciona, né? Agora a gente vai entrar numa pequena meditação, mas a gente tem algumas ferramentas que são essas meditações guiadas, principalmente, para que você possa ter uma ajuda aí para os seus conteúdos interiores. A gente tem uma ferramenta muito importante que chama revisão diária, depois eu vou explicar para quem estiver desenvolvendo aqui o grupo, o estudo das palestras e, claro, principalmente as partilhas, que é quando a pessoa chega no grupo
e traz aonde aquele conteúdo da palestra tocou na vida dela, nas relações dela, e é a partir desse fio condutor que a gente vai, então, auxiliando, né? Eu, como helper, vou abrindo caminhos, fazendo perguntas que orientem, né, para que a pessoa, ela mesma, possa ir construindo esse mapa, né, dela mesma, das suas emoções e dos seus pensamentos. Bom, então, para a gente começar aqui na nossa palestra, né, começar nesse estudo mais intelectual, eu vou primeiro tirar uma cartinha aqui para vocês, do baralho do Petwork. Saiu a cartinha 176. E essa cartinha vai orientar um pouco a nossa meditação, tá? Então, vou pedir que vocês estejam com a coluna reta, que vocês estejam sentadas aí na sua presença, que você feche os seus olhos. Faça algumas respirações profundas. Vai sentindo o ar entrando pelas suas narinas, ocupando o seu espaço interior. E começa a perceber que o seu corpo, desde dentro, a sua pele, ela vai fazendo um contorno em volta de você, dos seus temas, dos seus assuntos, como se fosse uma borda entre você e o mundo exterior. Então, nessa borda que você vai internamente construindo, você vai contendo os seus assuntos, sua energia, vai dando conta daquilo que de fato é seu. Observa, faz um scanner da cabeça até os seus pés, observando como que está o seu corpo agora, nesse final da tarde, né? Para quem está me vendo aqui ao vivo no fim do dia. Observa como você sente o seu peito, o que está acontecendo no peito, como que você sente as suas costas, qual é a percepção que você tem da sua bacia, do alinhamento da bacia com a coluna, com o pescoço. Observa como estão as suas pernas e os seus pés. Sinta os pés tocando o chão, te enraizando, te trazendo presença. Mexe um pouquinho os seus dedos dos pés para você trazer presença para a planta do pé no chão. E ainda de olhos fechados, escuta aqui a cartinha que saiu para a gente da palestra 176. O ser humano é um conglomerado de aspectos da consciência. Alguns aspectos já estão purificados, alguns sempre foram puros e, portanto, fazem parte da individualidade. Não estão mais separados e, consequentemente, desarmônicos. Formam um todo integrado. Outros aspectos são negativos, destrutivos e, portanto, estão separados. Podem ser comparados a apêndices. E é tarefa de cada ser humano sintetizar, unificar e assimilar esses aspectos de consciência em cada uma das suas encarnações. Faz uma respiração profunda. Devagarzinho, você vai abrindo aí os seus olhos. E esteja presente para você ouvir os nossos conteúdos aqui, não só com um olhar de crítica e julgamento, né, tentando trazer para uma mente racional, mas também deixa que esses conteúdos possam ir te tocando de alguma forma, né, de um lugar um pouco mais emocional em você. Eu, por tantos anos, li tantas palestras do Petur, né, e às vezes eu me perguntava, eu falava, nossa, por que que o guia está de novo repetindo a mesma coisa? Ele repete tantas vezes a mesma coisa, e uma das minhas professoras me explicou, ele falou, é porque o entendimento que está nessa faixa aqui mental, ele é rápido, a gente entende com a cabeça.
Ele repete, 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 para que a gente consiga fazer um mergulho daqui da cabeça para o coração, que é um entendimento mais profundo daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente lê, porque nos toca emocionalmente em algum ponto onde a gente precisa trabalhar, onde ressoa, onde tem alguma emoção que a gente precisa ver, né? Então, eu convido vocês a estarem nesse campo um pouco mais aberto, expandido com seus corações, né, para que os ensinos cheguem para você, tocando na sua vida, tocando algum aspecto da sua vida, né, que você possa aproveitar. A cartinha que a gente tirou, ela fala bastante desse movimento, né, de integração e desintegração, né, como se a gente tivesse apêndices, ele fala, né, das nossas obscuridades, né, ele diz no nosso aspecto mais destrutivo, ele se ramifica, né, ele não está mais unificado, ele fica à parte. E parte do nosso trabalho é se unificar novamente, né, a gente buscar de novo esse equilíbrio. Então, nessa palestra aqui, que é 84, que a gente vai falar do amor, do poder e da serenidade, como atributos divinos, ou seja, em equilíbrio, existindo essas três forças na nossa vida em equilíbrio, ou em distorções, né? Quando elas se desequilibram e a gente escolhe uma delas como uma solução para a nossa atuação, né? Então, temos aqui, olha, o amor, o poder e a serenidade, que são forças que estão aí num equilíbrio divino, é onde a gente ama sem perder força, o poder a gente se afirma sem ser agressivo, e o sereno, que está relacionado à energia da retirada, né? Ele consegue ser sereno, ou seja, trabalhar sua sabedoria, sua consciência interior, sem fugir da vida, né? Então, já vou dando uma pista aí das distorções dos apêndices, né? Então, esses atributos divinos, o amor, ele está relacionado à nossa capacidade de doação, nossa capacidade de fusão, nossa capacidade de relacionamento com a vida e com o outro, né? O poder já é aquela força de assertividade, né? É aquela força de autoafirmação, é uma vontade que expressa numa ação alinhada com a verdade, né? Como diz aqui já a palestra para vocês. E a serenidade, ou também a sabedoria, é esse estado profundo de repouso interior, onde eu estou assim muito no meu eu observador, aquele que observa, né? Mas eu não estou fechado, eu não estou retirado, eu não estou isolado, eu estou ali receptivo, né? Confiando no fluxo da vida, né? Como se fosse uma espera ativa, né? O sereno. E esses atributos, né, eles nascem com a gente, eles fazem parte da nossa vida. E quando que eles se distorcem, né? São forças que elas estão aqui nesse gráfico, como vocês podem ver, eles estão em constante movimento, né? A gente ama, a gente também é assertivo na nossa vida, a gente muitas vezes também se recolhe e age com sabedoria. Então, essas forças, elas estão sempre presentes nas nossas atitudes, nas nossas relações. E quando que elas se desequilibram, né? Que elas entram numa distorção, que elas são distorcidas. Eu gosto muito dessa imagem que o Petor traz, aonde as nossas negatividades, aonde os nossos chamados defeitos, né? Eles não são outras forças. É uma distorção. A energia, ela chega para nós neutra, né? Então, a energia do amor, ela chega neutra para mim. E eu vou escolher colocar ela numa atitude luminosa na minha vida, numa atitude de crescimento, de evolução, de conexão positiva com a vida, ou eu vou me retrair e vou escolher colocá-la, né, numa atitude de medo, numa atitude de submissão, numa atitude onde eu acho que eu vou perder o amor. Então, eu distorço a mesma energia, né? Acho bonito a gente pensar que as nossas negatividades, elas estão só distorcidas, fica um caminho, parece mais tangível para a gente, né? Porque cabe a nós escolher, muitas vezes, atuar de uma outra forma, né? Quando a gente conhece e sabe o que está acontecendo, e isso é parte desse trabalho que a gente vai fazer aqui, é descobrir tudo isso, né? Mapear o nosso hardware emocional e como ele funciona. Então, essa distorção, ela nasce quando a gente se desequilibra, porque a gente escolhe uma dessas qualidades como uma solução para a gente lidar com o mundo todo. Então, quando eu sou criança e eu tenho um problema, com amor, por exemplo, né? Eu sinto que eu não sou amado o quanto eu gostaria, eu me sinto, e veja, eu digo eu me sinto porque as condições externas
elas não são tão importantes quanto o sentimento que a pessoa tem da experiência, né? A gente pode ter tido uma família organizada, uma família estruturada e ainda assim ter as nossas feridas emocionais profundas, porque a forma como eu interpretei o que acontecia lá fora de mim, a forma como eu organizei aqueles conteúdos, filtrei os conteúdos, né? Eles chegaram até mim de um jeito distorcido. Então, a criança, ela é uma grande observadora, mas ela é uma péssima interpretadora, né? Ela interpreta muito mal e nós muitas vezes interpretamos mal a situação. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o pai pega a criança, essa já está até no Brinca Yoga. O pai pega a criança todos os dias na escola, mas tem um dia que ele esqueceu e chegou meia hora mais tarde, porque furou o pneu, porque o carro quebrou, porque teve um atraso. Então, o que acontece? A criança que está ali, ela vai ficar, se é uma ferida para ela, né? Se é algo que ela tem que trabalhar na evolução dela, porque o Petor também nos traz isso, né? Não tem nenhuma negatividade, não tem nenhuma relação difícil que não seja para a nossa evolução, né? Todos os desafios que a gente enfrenta na nossa vida, eles são para a nossa evolução. Tudo é para o nosso bem, né? Isso é muito bonito, pensar que a vida é benigna, né? A vida, ela não existe uma força maligna contra nós, né? Então, tudo que acontece é para o meu bem, mesmo que eu não entenda aquilo. Então, no caso dessa criança, ela vai se traumatizar, ela não entende que aquilo é para o bem dela, e todos os 364 dias que o pai estava lá presente, foi buscar, saiu, cantou, se conectou, ela apaga e ela se congela naquela sensação que ela teve de abandono e de rejeição por um tema isolado e que nem era de fato para com ela, né? Às vezes era como eu falei, o pai teve um problema, o carro quebrou, foi uma reunião, mas ela leva aquilo como algo muito pessoal contra si e acaba elegendo, por exemplo, nesse caso, né? A criança ela pode escolher, então, daqui para frente eu vou sempre me submeter, né? Então o pai tá lá, chegou lá e ela diz que tá tudo bem. Ela não revela, ela não traz para fora o que ela estava sentindo e ela acaba carregando esse tipo de atitude, né? Porque ela congelou ali aquele acontecimento, ficou congelado na psique dela, né? A vida cronológica segue, os anos vão seguir, mas ela ficou com aquela marca e todas as situações da vida dela que venham posterior a isso e que lembrem ela dessa ferida, é bem provável que ela vá atuar da mesma forma, vá se sentir da mesma forma, né? Ficou aquilo marcado para ela. Então, a distorção ela vem quando a gente escolhe uma dessas atitudes, ou o amor, né, que seria vou me submeter, ou deixa eu ver se eu já entro nessa. Ah, tá. Eu vou entrar já mais para frente, eu vou explicar direitinho para vocês a distorção, tá? Eu vou trazer um exemplo, e aqui é a hora que eu peço para algumas pessoas lerem aqui comigo, se você estiver aqui na palestra e quiser abrir o seu microfone, você nem vai aparecer de vídeo, vai ser só a sua voz mesmo que vai aparecer para gente. Eu vou pedir para vocês lerem aqui junto comigo, tá? Então, eu vou te dar um exemplo prático para a gente entender como é que essas forças funcionam na nossa vida e quais são essas personalidades e o que que isso te toca, né? Será que essa resposta emocional está dentro de você? Qual força que está em desequilíbrio, né? É o amor, é o poder, é a serenidade? Qual foi a estratégia que a sua criança usou lá na infância para sobreviver às dores que ela não conseguia passar, né? Então, aqui eu estou trazendo esse exemplo de um casal que decide se encontrar às 8 horas num restaurante e aí, né, aquela pessoa que tinha que chegar não chegou, se atrasou 20 minutos. Então, vamos observar como cada uma dessas forças vai atuar, tá? Amor, alguém quer abrir o microfone e ler aqui esse lado esquerdo do amor? É só abrir e ler, tá bom? Tá me escutando? Sim, pode falar, Boa Ju. noite. Legal. Vamos lá. Eu fiquei preocupada e também um pouco chateada por esperar sem notícia. A fala é direta, vulnerável e respeitosa. Há espaço para ouvir a explicação do outro. O vínculo é mais importante que estar certo. Olha que coisa bonita, né? Isso seria a nossa
Isso seria esse atributo divino do amor funcionando de forma saudável, né? Então, eu exponho a minha vulnerabilidade, eu digo que eu estava preocupada, ou até que eu fiquei chateada, né? Eu revelo o meu sentimento, me coloco em fragilidade, mas tem espaço para ouvir uma explicação do outro, tem espaço para que o outro se revele, né? Pode ler de novo, Ju, agora a distorção desse amor. Como seria essa personalidade? Imagina, não foi nada. Por dentro, sente-se pouco importante. Talvez pense: se eu reclamar, ele pode se afastar. O amor aqui virou medo de perder. Pronto, congelada aí essa ferida emocional, né? Então agora vocês já começam a observar algumas personalidades do amor, já começam a se identificar aqui, né? Então é importante você se apropriar disso, tá? Porque o Petor que ele vai, uma frase que eu gosto muito da Eva, ela fala: não há mal que possa se transformar sem ser reconhecido. Por isso que é um caminho aonde algumas pessoas falam sobre o estudo de um livro, né, que chama-se Não Temas o Mal. Está ali na minha biblioteca, depois eu pego para vocês. Que é um livro, né? Os livros não estão baseados nas palestras, né? Eles estão baseados nos ensinos, nos ensinamentos do Petro, que em algumas conversas da Eva são feitas pela Cultrix. E o Não Temas o Mal, ele vai falar de todas as nossas negatividades, né? E é um estudo que a gente precisa mesmo de ajuda para se aprofundar, sabe, gente? Porque não é fácil, não é simples, mas é muito necessário para que a gente possa se libertar desses padrões que nos fazem tão mal, que nos impedem de seguir adiante, muitas vezes, em relações mais saudáveis, né? Como você pode ver aqui. Eu tinha uma escolha, né? Eu poderia estar atuando aqui no medo, né? Que é esse medo de perder, e aí então eu vou contemporizar, eu vou sorrir, eu vou dizer que não foi nada, imagina, tá tudo bem, né? Mas no fundo eu estou magoada, ressentida e fiquei preocupada, mas eu não abro aqui para um diálogo, né? Eu já logo de cara me submeto. Quem pode ler o poder para gente? Ninguém vai ler o poder? Estão todos. Quem? Posso ler. Vem, Rê. É, eu preciso que você me avise quando se atrasar. Para mim, isso é importante. Não há ataque a posicionamento. Ela não diminui o outro, mas também não se diminui. O poder saudável protege a dignidade sem destruir o vínculo. Muito interessante. Pode ler daí a distorção, Rê, como seria? Você é sempre responsável. Eu sabia que não podia contar com você. A situação vira julgamento global da pessoa. O atraso é usado como prova de desvalor. Pode haver humilhação ou punição emocional. Olha só, gente, esse daqui é bem. O poder, ele é bem, já a própria palavra fala, né? Então, os poderosos, eles são aqueles coléricos, né? Que gritam, que brigam e que muitas vezes não conseguem ter uma atitude, né? Tá equilibrado para ter uma atitude assertiva, colocar limites de forma amorosa e saudável, como foi a primeira situação, né? Eu preciso que você me avise, é um limite. Né? Eu daqui para frente eu me descontrolo. Então você precisa me avisar, é um limite para mim, né? Um limite saudável. Então, isso constrói relações muito mais fortes, né, do que a gente negar o nosso sentimento, esse sentimento onde, para mim, é importante, né, para minha dignidade, que é o que ele traz, né, ele protege a dignidade tanto da pessoa que foi ferida, né, no caso a que estava esperando, quanto a próxima, né, a que deixou esperando. E ao mesmo tempo que, num outro caso, veja que o poder ele já entra com julgamento, com crítica e principalmente com essa humilhação ou punição emocional. Isso aqui em educação a gente vê acontecendo muito, né? Principalmente e antigamente, né? Eu acho que todos nós fomos um pouco criados com alguém que tinha um poder desvirtuado, né? Onde a energia do poder estava distorcida. Todo mundo na família sempre tem ou uma mãe, um pai, um avô
que apela para o que ele coloca, né? A situação vira um julgamento global da pessoa. O que que significa? Aquele ponto isolado, né, daquele atraso, por exemplo, que, como eu falei no caso da criança que ficou aguardando no portão da escola, pode ser que furou um pneu, pode até ser que nem seja a responsabilidade da pessoa que atrasou. Mas eu critico e julgo e transformo isso em parte da pessoa, né? Digo que você é assim, você é sempre assim, você é um irresponsável, né? Então aquilo vira a personalidade da pessoa, vira uma prova do seu desvalor. Eu aproveito da situação para humilhar, punir, castigar e me colocar num lugar de superioridade, porque o poder ele precisa controlar, né? Então essa aqui é uma situação onde ele não tem pleno controle. E quem pode ler então a energia da serenidade ou da sabedoria para a gente? Só abrir o microfone e ler, gente. Participem. Vamos lá, para eu saber que vocês estão me A pessoa, ouvindo. Sim, pode vir, Tati. a pessoa espera, percebe o desconforto, mas não entra em catástrofe interna. Ela pode usar o tempo para si, talvez ler algo ou simplesmente respirar. Ela escuta antes de reagir. Não nega o sentimento, ela apenas não se deixa dominar por ele. Muito bonito, né? Como é bonito ver, né? O controle acontecendo, o equilíbrio, como é um ideal para a gente, né? E aí, quando essa personalidade não está assim tão equilibrada, o que que acontece, Tati? Pode ler. A pessoa finge que não importa. Por dentro pode ter ficado magoada, mas diz estar friamente. Tanto faz. A partir dali se fecha, mantém distância emocional, não confronta, mas também não se entrega. É uma Uhum. retirada silenciosa, como forma de autoproteção. Você vê, ele tem uma diferença do amor, né? Porque o amor ele vai contemporizar, ele diz que não liga, mas é um não ligo se submetendo, né? É um não ligo tipo, ah, imagina, não foi nada, tá tudo bem, lindo, tá tudo ótimo, mas ela se magoou, se chateou por dentro. Aqui, a serenidade, ele não liga, mas é um tanto faz de retirada. É um tanto faz porque a distorção da serenidade vai para o orgulho. Então é um tanto faz bem orgulhoso, tipo, você é muito inferior a mim. Para mim, tanto faz, você atrasou, nem percebi, nem vi, né? E essa retirada, ela muitas vezes machuca mais do que um grito, né? A gente acha que agressividade é apenas o grito, né? Que seria a personalidade do poder, né? Que grita, você julga, critica e tal, mas aqui a serenidade, ela também machuca, ela pode ser tão agressiva quanto um poderoso, né? Porque a energia da retirada, ela vem às vezes como uma faca na gente, né? A gente que está recebendo energia de retirada daquela pessoa, de indiferença, ela chega para nós com bastante dor, né? Obrigada a vocês que leram, que participaram. Então, aqui eu fiz um pequeno resuminho, tá? Para a gente entender um pouco. Então, o amor, ele vai trazer sempre dependência, manipulação e submissão. E a frase, né, que fica rondando é: se eu for rejeitado é porque eu não tenho valor. Então, é uma prisão que esse atributo, que a pessoa presa a que todos a amem, a que todos a desejem, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que tem uma compulsão em doar demais, muitas de nós mulheres fomos criadas para servir, para fazer, para organizar, para dar conta de tudo, e aí, quando a gente faz em demasia e o outro não quer, o outro não pediu, o outro não deseja, eu entendo aquilo como não tenho valor, entendo aquilo como uma rejeição, né? Ele não quer a minha ajuda, não quer a minha comida, não quer que eu arrume para ele, né? Ele está no direito dele e eu deveria estar fazendo uma outra coisa com o meu tempo, afinal, né? Para mim mesma. Então, muitas das atitudes do amor está baseada no medo. Então, olha, a distorção do amor para o Petor não é o ódio, né? É o medo.
A mesma energia que vai no amor em potência, ela vai e atua no medo, né? Então, o amor distorcido, ele vira medo. O poder, como funciona, né? A distorção dele é, claro, a dominação, o controle, a agressividade, tirania, né? Eu que mando, eu que faço. E o pensamento por trás é: se eu não tiver o controle, eu vou ser destruído. É muito forte, né, para o poderoso ele manter o controle das coisas. E aí a energia que se distorce é a energia da obstinação. O poderoso é aquele que ele faz uma corrente de força para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer, e ele não sabe a hora de parar, né? Tanto de falar, de discutir, de insistir, de tentar consigo mesmo, porque às vezes essa relação não se dá só com as outras pessoas, também pode ser uma relação de si para si, né? O quanto que eu também não consigo relaxar, me acalmar, fico com o elástico sempre puxado, obstinado, acreditando que eu preciso ter o controle de tudo na minha vida, né? Então, uma energia que acaba machucando bastante também. E a serenidade, a distorção é a apatia, a indiferença e a evitação emocional. É uma personalidade que ela congela, é o tipo de pessoa que ela tá conversando com você e de repente ela vai para Marte. Ela não está mais lá, ela se esvaiu, ela se perde nas conversas, ela se desloca, né? Ela não integra tudo, muitas vezes porque são muito sensíveis, né? A sabedoria, a serenidade, ele observa muito, ele absorve muito, então acaba precisando talvez desse espaço para si saudável, mas sem ferir o outro, né? Sem se retirar. E aí o que fica por trás é: se eu me envolver demais, eu vou perder a minha paz. É melhor eu não sentir. Então ele evita, né? Ele entra num lugar de orgulho, eu sou muito melhor. Então é muito interessante, porque um sereno vendo um poderoso fora de controle, né? O primeiro pensamento que vai vir na cabeça dele é: que absurdo, essa pessoa descontrolada. Como é que pode essa pessoa, né? Imagina gritar desse jeito, se mexer desse jeito, falar alto desse jeito. Então ela entra num lugar de orgulho como se ela não tivesse esta humanidade. Todos nós temos, né? Todos nós temos nossos momentos de raiva, de fúria, de descontrole, talvez não do mesmo jeito, né? Como a gente vê, mas somos perfeitamente imperfeitos na nossa humanidade, né? E o sereno ele se coloca como não, ele já é luz plena, pura, né? Ele já não tem defeitos algum, as outras pessoas é quem tem. Então, essa é uma característica dessa personalidade que acaba atuando muito no orgulho, né? Como se ele fosse diferente ou superior que as outras pessoas, porque é isso que faz ele estar afastado. Então vamos lá, acho que agora vocês já mais ou menos viram, eu não vou prolongar muito o nosso tempo aqui, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, né? Então, se a gente tivesse na espera desse restaurante, acho que vocês já mais ou menos viram aí qual seria a sua atitude, né? Porque com esse exemplo a gente já mais ou menos pensa. O que que você sente? Você se anula? Você impõe a sua vontade? Você retira? Qual seria a sua atitude, né? E outra pergunta interessante, não só para agora, nesse momento, mas para depois, quando você lê o resumo, eu vou mandar para vocês um resumo da palestra. O que que você busca nessa atitude? Isso é uma pergunta interessante para a gente, sabe? Olhar e falar: mas eu estou buscando o que aqui? Estou buscando garantia de amor, estou buscando aprovação, estou buscando reconhecimento dessa pessoa. Isso vai nos ajudando a suavizar essas forças na sua distorção, né? Quando a gente começa a perceber o que a gente está buscando, qual que é o medo que está ali em volta, né? É o medo de não ser suficiente, é o medo de não ser bom bastante, é o medo de não estar satisfazendo aquela pessoa, é o medo que a pessoa não me ame mais, não me queira mais. Então, quais são, né? É uma investigação que a gente começa a fazer e é muito bonito, porque quando a gente começa esse estudo, esse tipo de pergunta, no começo, ela fica muito abstrata, mas conforme a gente vai fazendo as revisões diárias, né, a gente vai se anotando, se mapeando, vem aqui para o grupo semanal, você começa
as coisas começam a se desvelar, começa a ficar tudo mais claro para você, sabe? Sem você muito pensar sobre isso, você começa a se perceber, você fala, ah, olha eu lá indo para o medo, ah, olha eu lá indo para um orgulho, né, de que sou diferente daquela pessoa, ah, olha eu lá já querendo julgar, criticar e falar sobre aquela pessoa, né, cada um com a sua personalidade. Essa é a primeira etapa, né, para a gente se entrar em harmonia. A primeira etapa é a gente reconhecer, então, ter essas perguntas orientadas, não só como uma resposta pronta para agora, mas como uma guia que fica ali junto comigo na minha mente, né, para que eu possa estar atento, né? Então, vocês podem ficar atentas essa semana, por exemplo, né, observar nas relações dessa semana para onde você vai, o que que você está buscando, né? E aí, quando você mapeia, o que que você faz com isso? Nada. Você só mapeia, traz, anota e guarda para si, né? A primeira etapa que a gente faz é tomar consciência mesmo. Num segundo momento, e muitas vezes a consciência vai vir depois que a gente já atuou, depois que gritou, depois que julgou, depois que criticou, tudo bem, né? Então aí a gente vai ter um trabalho de começar dali para frente a perceber antes da atuação acontecer, né? É aí que é o mais legal de tudo, porque, como eu falei no começo, a gente não vai se liberar das nossas negatividades assim, né? Nós nascemos humanos, temos um ego, né, que faz parte da nossa encarnação, né, como indivíduos. Então, as nossas feridas emocionais que carregamos conosco. Então, o que vai mudar, né? O que que o caminho propõe? Eu vou me apropriando disso e eu posso escolher, lapidar melhor o que eu ofereço para o mundo. Então, pode vir um pensamento de crítica e julgamento, só que ao invés de eu despejar lá no outro, né, como no caso do restaurante aqui, de que absurdo, você é um irresponsável, você sempre vem, chega atrasado, e ao invés de eu despejar tudo isso, eu escuto dentro de mim, eu vejo que eu estou indo para esse lugar, eu analiso o que está acontecendo ali. E aí eu atuo, eu escolho ou me silenciar, né? Então são várias etapas. A gente vai trabalhando, é nenenzinho, né? É o engatinhar, a gente vai devagarzinho. Então, uma primeira etapa seria isso, né? O que é que eu faço com esse conteúdo? Então, primeiro eu peço para que eu me dê conta antes de pôr para fora. No geral, hoje a gente pode ser que vocês vão começar a se dar conta depois que saiu, já brigou, já gritou. E daí o que que acaba acontecendo é que eu posso escolher, então, ao invés de criticar aquela pessoa, pôr para fora o meu julgamento, silenciar. Ou conseguir, sim, trazer para fora a minha assertividade, ao invés da minha crítica e do meu julgamento, né? Mesmo que aquela força ainda esteja atuando dentro de mim, porque daí a gente abre um novo caminho na nossa vida, que é todas as vezes que aquele sentimento me abate, todas as vezes que eu vou para esse lugar estreito, eu começo a escolher trazer para o mundo o meu melhor e não o meu pior. Eu começo por livre, espontânea vontade, né? Por força da vontade interior, porque eu já sei, porque eu estudei, porque eu mapeei e porque eu quero oferecer o meu melhor para as minhas relações, trazer o meu melhor, né? Então aí já nem importa tanto se aquilo está acontecendo ou não, quanto tá, ele vai perdendo força, né? A transformação ela é lenta, demora às vezes uma vida para acontecer, mas a gente começa a colher frutos de relações mais saudáveis, a gente começa a se indispor menos com as pessoas, a gente começa a deixar de personificar tanto os temas, né? Que é bem pertinente e interessante. Então, aqui eu vou concluir essa etapa aqui, que é não se trata tanto da gente se tornar diferente do que a gente é, mas a gente ir removendo essas distorções que encobrem o que nós somos já em essência, né? Porque a distorção, ela é energia, então se você é amoroso e se submete, essa energia de submissão, ela está escondendo o poder do seu amor. Se você é poderoso e está aí numa energia de obstinação na vida, né, levando tudo a ferro e fogo, do seu jeito e tal, isso é só uma distorção da mesma fonte luminosa que existe em você, do que você já é, né? E você pode começar a mudar e transformar.
Então, amor, poder e serenidade não precisam ser criados, eles precisam ser libertados, eles precisam deixar de estarem distorcidos na nossa personalidade, para eles começarem a estar mais em equilíbrio. Então, vocês estão prontas para mergulhar nesse estudo? Eu vou parar já de partilhar, eu quero ouvir um pouco vocês também, mas vou encerrar essa etapa aqui do PowerPoint e vou deixar para vocês já as opções, tá? Do que eu estou oferecendo desse grupo, dos grupos, né? Aqui no caso para vocês é grupo online, vai acontecer nas segundas-feiras, das 7 até as 9, ou 8, 8h30, depende da quantidade de pessoas e dos temas que emergem no dia, né? Esse valor 280 mensal, tanto faz se vão ser 4 ou 5 encontros no mês, ele é mensal, né? E o grupo presencial acontece aqui em Santos, né, gente, que é a cidade onde eu estou morando atualmente, e ele vai acontecer às sextas-feiras, também é um grupo que está se formando, vai começar em breve, então se você é aqui da região, você vai poder participar. E eu tenho atendimentos, esses eu já faço, que são atendimentos individuais, então a pessoa escolhe, às vezes, vir a cada 15 dias, trazer algum tema, ou ela tem algo que ela quer um caminho, né, para ela conseguir seguir de uma forma um pouco mais limpa, né, emocionalmente nas suas relações, então a gente consegue sim estar orientando um estudo mais individual, digamos, né, e aí as consultas são avulsas. Eu vou parar de partilhar, vou. Ai, não acredito! Eu falei tudo isso com meu vídeo fechado, gente. Ai, não! Poxa vida! Não tá ligadinha a minha câmera? Olha só, não estou me vendo. Vocês estavam me vendo? Não, Rê, teve um momento que travou no meio da explicação Ah, e aí caiu a sua câmera. que pena. Deixa eu Pena, ver se, pena mesmo. se, se foi algo. É que daí fica um espaço vazio, né? Deixa eu ver aqui se ela volta aqui, que houve aqui. Bom, de todo jeito, já já eu vou vendo aqui. Eu vou parar essa gravação. Deixa eu ver onde é que está aqui o gravar. Às vezes é a internet que está um pouco instável, né? Vocês estão me ouvindo? Será que a minha internet. Sim, Ah, estão me ouvindo. estamos te ouvindo. Ótimo. É que a minha bolinha, ela tá aqui pensando, não consigo nem parar de gravar. Acho que Entendi. deu algum probleminha aqui. Bom, É, eu queria ouvi-las, saber como é que o conteúdo tocou vocês, se vocês querem abrir a câmera ou só falar aqui também, como é que foi, como é que esse conhecimento chegou até vocês. Acho que é bacana a poder ajudar, né, no conteúdo de vocês. posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Então, Rê, eu acho que tem muito a ver com uma terapia, né? Eu, por exemplo, que faço terapia, tudo que você comentou, a gente vê bastante isso na terapia, né? Com a minha terapeuta. Uhum. Então, eu acho que é muito interessante, sabe? É muito bacana. As pessoas que realmente tiverem interesse de conhecer, deve ser muito legal, porque, pelo que você comentou, segue bem essa linha mesmo da terapia, né, da espiritualidade. Eu gostei bastante do assunto. Já conhecia, porque eu tenho uma amiga que também como fala? Helper, né? Como, Helper, isso. helper. E ela sempre comentou comigo bastante, faz cursos assim também, promove coisas assim, mas eu acabei que nunca fui, mas ela, como a gente tem amizade, ela comenta um pouco, então é muito bacana mesmo, né? E você se E vê em qual personalidade aí da palestra? ai, puxa, eu acho que às vezes acontece um pouquinho de cada, sabe? A gente escolhe, né? Mas sempre tem uma mais dominante.
Tem uma que na hora, É. assim, do enrosco, é ela, para ela que a gente vai, sabe? Eu acho que eu acho que eu sou mais naquela, quer dizer, já fui, sabe? Agora eu me melhorei bastante, mas eu sempre fui mais naquela questão do medo, de me sentir abandonada, Hum. sabe? De, às vezes, até com os meus filhos, de, nossa, mas se eu fizer assim, eles vão me abandonar, sabe? Sim. Então, meio que nessa linha, Acaba né? se submetendo a coisas que nos machucam às vezes, né? Mas para manter o Sim, amor, para manter a relação, para evitar o exato, conflito, né? exatamente, É, né? Até eu coloquei no chat, a hora que você estava dando o exemplo da criança, né, que o pai às vezes furou o pneu e demorou meia hora para buscar tal, não sim. tem a ver um pouco também com o inconsciente, Rê? Porque assim, às vezes a criança nem percebeu que assumiu que foi abandonada, mas sim pelo medo dela do pai não ter chegado, aquilo já incorporou no inconsciente dela como um abandono, né? Não seria mais ou menos isso Na também? verdade, o Petrarch nos traz, né, não tanto no termo de ir para o inconsciente, né, na verdade o Petrarch nos traz que a gente vai formando imagens, né, Uhum, essas cenas que nos mobilizam emocionalmente, elas se congelam, né, como eu falei, que a coisa do trauma, ele se congela naquela imagem da pessoa se retirando, da pessoa gritando, da situação. Às vezes pode ser um clima emocional, às vezes não é um acontecimento, pode ser um clima emocional que ficou para ela, né? E para o estudo do Petrarch vale muito mais o que a gente sente daquilo que está uhum, acontecendo lá fora, do que de fato a trama da vida, né? Quem falou, uhum, quem não falou, se buscou, se furou o pneu, se não furou, tanto que a criança, ela não, a gente às vezes não quer saber se você, né, como adulto, a pessoa às vezes atrasa ali o restaurante, que é a mesma situação, né? Eu até posso ouvir o que ela tem para dizer, que furou o pneu, que tal, mas eu ainda assim posso ficar com a sensação interior de, não liga muito para mim, não me deu satisfação, poderia ter me ligado lá da rua, não me ligou, chegou tarde, enfim, a gente fica patinando ainda dentro disso e é um congelamento emocional, né? O uhum, Petrarch nos traz que essas feridas emocionais, elas vão causando uma amassadura, né? Como se ficasse um amassado assim no nosso corpo emocional e ali fica uma uhum, ferida, né? Então, e é a partir dessa base, né? Quando a gente começa a estudar e ver qual é essa base do nosso hardware emocional, né? Como que ele se fundamentou de quando éramos, né? Pode mapear lá quando que você escolheu se submeter na sua infância, com as suas relações parentais, com as pessoas à sua volta, com o seu irmão, às vezes não é nem um pai ou uma mãe, às vezes é alguém próximo, né? Quando que sim, você usou dessa distorção, né, para resolver os seus problemas, acreditando que aquilo era bom para você, porque na verdade você não conseguia dar conta de outra forma, né? Então a gente também faz como um mecanismo de proteção psíquica. Então, não é uhum, nem tanto se vai para o inconsciente, pode ser que depois fique, né? Dependendo da idade que a ferida emocional se formou. Tem pessoas que carregam elas mais na consciência, não necessariamente está no inconsciente, né? entendi, A questão entendi, aqui é mais entender que é como uma ferida mesmo e é como um programa. Eu gosto dessa analogia que a gente faz com a computação, sabe? É como um uhum, programa que tá ali, tchum, colocou aquele programa e você vai nesse modus operandi aí na sua vida, respondendo, né? Talvez era assim lá na sua infância, hoje vira com seus filhos, né? A relação que você uhum, tinha lá com a sua mãe, hoje você tem com seu filho mais velho. É bem parecido, né? Leva para o mesmo lugar, a sensação interior que você tem, as estratégias que você usa, né, para não sofrer, para evitar, para não confrontar, são as mesmas que você tinha antes, né? entendi, muito bom, obrigada. Imagina, amor. Alguém mais quer trazer, quer falar? Vamos lá. Oi, Ju. Tudo bom, gente? Boa noite de novo.
Quando você começou a falar sobre o amor, né, na situação, eu me encaixei muito com a parte que eu li, né, e com medo. Aí depois na serenidade, eu também. Aí na do meio, como que é mesmo? O Do poder. poder, eu já vi o meu ex-marido. Aí depois na serenidade, eu também me encaixei com a primeira Uhum, ali, na uhum, minha atual fase, né? sim. Porque a gente vai passando por fases. E também às vezes regride, não tem, eu acho que para mim eu entendo que não tem muita essa história de ser só evolução. Tem fases da Uhum. vida da gente que às vezes a gente dá uma, sei lá, volta tudo e tem que tomar muito cuidado com isso para não deixar desencadear de novo algumas coisas que você conseguiu resolver já, né? Enfim, mas eu não conhecia, nunca tinha escutado falar nesse método. Gostei muito de saber, entrar muito de acordo com as coisas que eu estou aplicando na minha vida atualmente. Legal. E fiquei muito feliz de saber que você está na minha cidade. Ah, você é daqui de Olha, Santos? eu Ah, então quem sou. sabe você vem para o presencial? Vou começar, acho que essa sexta-feira. Aí a gente Ó, que se legal. fala, são Tá estudos é bom. mais. Ah, o presencial é sempre diferente, né? Que a gente está ali de corpo presente, às vezes tem um trabalho Sim, é uma corporal que pode delícia. acontecer, que às vezes no online é mais difícil, né? As pessoas estão de câmera fechada, estão no espaço, às vezes que não é adequado, né? Mas eu E queria aonde que também. vai ser? Depois você passa tudo Ah, direitinho passo. pra gente, tá bom? Vou passar sim, amor. E Mas eu queria, obrigada, viu? imagina, eu queria comentar só o que você falou, porque para os estudos do Petter, a gente não tem esse cuidado de que a coisa desencadeie ou não, né? Para o Petter, que é assim, a gente sempre procura saber aonde a gente está. E, por exemplo, vamos supor que alguma coisa aconteceu de novo na minha vida, mas a gente está num movimento de evolução, sim, e é uma espiral para cima. Então, mesmo que eu vá rever algum tema, eu às vezes estou num degrau acima, não estou no mesmo lugar, porque o Petrarch nos traz isso, que tudo que a gente faz na nossa espiritualidade, ele entra para a nossa poupança espiritual. Então, o que você mandou para a luz, foi para a luz, não volta. Aquele estado de consciência que você realmente teve, ele ficou lá. Então, as qualidades que você se apropria, sua coragem, sua determinação, e você direciona para um estado de origem luminoso, sem distorção, sem julgamento, sem crítica, aquilo fica lá. Se algum estudo da sua vida, como eu estava falando, né, são muitas camadas, né, Ju? Então, tem o primeiro ponto de eu me dar conta daquilo. Então, primeiro eu me dei conta. Quando eu me dei conta? Depois que aconteceu. Já fui abusada, já me senti rejeitada, já gritei, enfim, cada um no seu papel aí. Esse é o primeiro caminho que a gente toca, né? A gente começa a ver, já aconteceu, mas eu me dei conta. Antes eu nem me dava. Agora eu já sei que tem um nome, eu já sei que é medo, eu já sei que é obstinação, já sei que é orgulho, né? Já começa a ter o nome daquilo, aí aquilo começa, como eu falei no outro processo, eu me dou conta antes de pôr para fora, antes de acontecer. Então começa a ficar só da pele para dentro. Essa é uma outra camada. Então, mesmo que, né, você falou que aquilo que vem desestrutura, pode desestruturar, mas às vezes vai só desestruturar internamente, não bagunçou toda a minha vida fora. Eu consegui ir, porque eu já conheço, eu me apropriei, já estudei, já vi várias camadas, vi várias coisas, então eu consigo manter ali comigo, né? E eu sinto que a espiritualidade que não é tão saudável hoje em dia é essa que coloca um ideal, né? Da gente tem que, essa coisa do, eu vou ser o ser perfeito, né? Eu escutei muito isso quando eu comecei a professora de yoga, né? E hoje também escuto como terapeuta. Mas escuta, você está aqui brigando comigo, mas você não é terapeuta? Como se isso fosse um carimbo de sou perfeita, né? A gente ainda tem, algumas pessoas ainda têm essa ideia, né, de que o trabalho espiritual, ou, por exemplo, né, um professor de yoga, às vezes tem professor de yoga que bebe, que fuma, que tem maus pensamentos, mas ele tá no caminho do yoga.
ele está no tempo dele, entendeu? Ele continua ali trabalhando a humanidade dele, as questões dele, e às vezes ele foi para um caminho de yoga, às vezes a pessoa vai para um caminho de terapia porque ela precisa muito. Ela está muito quebrada, né? Ela precisa demais. Então, eu acho que a gente tem que cuidar sempre dessa espiritualidade que exige que a gente não se aceite no lugar que a gente está, porque isso, por exemplo, bloqueia totalmente o nosso estudo do Petro. A pessoa deixa de vir na sessão, ela deixa de ler as palestras quando ela entra num confronto que ela não quer ver mais. Ela faz, chega, não quero mais ver esse abismo aqui, essa minha distorção, tá muito difícil para mim. Então a pessoa não, ela nega, né? A negação é pior até do que a imperfeição, sabe? Porque a imperfeição sempre vai ter. A questão é a gente aceitar o lugar que a gente tá, falar, puta, eu tô com inveja de novo. Por que será que eu tô com essa inveja? O que que é? Eu admiro, eu não consigo fazer o que aquela pessoa faz, gostaria de fazer, e o que que me impede de fazer o que a fulana, sabe? Esse é o, entendeu? O Petro que ele vai nos levar para essa autoinvestigação o tempo todo. Você não fica ali com, você não vai para o ideal, ah, não, eu deveria não sentir ciúmes, que é o que, por exemplo, eu hoje dentro do Brinca Yoga, né, é o que eu mais vejo no trabalho de educação emocional, né? É a criança que não pode ter raiva. Ah, não, não, não pode ficar bravinho. Não pode ficar bravinho. Mas, gente, é inerente à condição humana. A gente vai sentir os sentimentos. Aliás, a gente deveria ter a liberdade de sentir todos os sentimentos. A questão é o que eu faço com eles, né? Eu vou orientar o comportamento. Eu não vou pegar uma faca e matar a pessoa porque eu tô raivosa, né? Eu vou tomar um banho, eu vou sair, eu vou gerenciar as minhas atitudes, né? Então é muito legal isso que você trouxe, porque é bonito a gente ver como o estudo ele vai em espiral. Às vezes a gente trabalha coisas, feridas e acaba voltando outra pessoa, outro nome, outro tempo. E por isso que eu falei para o Petro que é muito legal, porque esse trabalho de grupo, às vezes, eu, por exemplo, eu não gosto, eu tenho dificuldade com essa coisa que a pessoa fica, ai, aquele dia, minha mãe, meu irmão, blá, 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 blá. Ela fica meia hora lá falando, contando uma história longa que, tipo, não traz para o Petro, na terapia do Petro, que a gente não envolve, a gente não tem envolvimento muito com o drama da pessoa. A gente quer saber o que ela sentiu, para onde ela foi. É medo, é abandono, é rejeição, é dúvida, é angústia. O que que você sentiu? Quando você sentiu isso antes? O que que você faz quando você sente isso? Então, ele é muito direto, sabe? Porque os dramas é isso que você trouxe. Às vezes é outro nome, outra pessoa, outra situação, mas eu tô lá naquele lugar, só que agora eu já tô apropriada, né? Agora eu já sei o nome daquilo, eu já sei quando aquilo acontece, eu já Mas sei é para onde eu diferente, vou. porque você já passou, já evoluiu, então você vai passar pela mesma coisa, mas o teu sentimento vai ser diferente, né? Exato, exato. A E tua muitas reação vezes vai ser o que você faz com ele, na verdade. O que que eu vou fazer com o que eu tô sentindo? Você já isso tem deixa de ser uma percepção. reação emocional, sabe, Ju? Uhum. É bonito porque você deixa de ficar reagindo. É isso que tem uma das personalidades falava isso, né? O amor, né? Ele escuta antes de reagir. Não, a sabedoria, ela escuta antes de agir. Eu dou espaço, né? Eu não saio por aí causando, né? Ou me magoando, porque, por exemplo, depois a gente vai entrar no estudo das vítimas, né? A gente acha que vítima é só o mimimi, mimimi, que chora, chora, chora. Não, o poder também se vitimiza, né? A vítima do poder é aquela que se sobrecarrega. Tudo eu, sou eu que faço, eu que mando, eu que organizo, eu que vejo tudo. Também tá na vítima. Ela não chora, não fica, ai, ninguém liga pra mim, ninguém me quer, que a gente acha que a vítima é aquela bem estereotipada, né? Não, todos nós, cada uma dessas personalidades tem a sua própria vítima, o jeito como a gente se vitimiza, né? Então a gente para, a gente sai desse lugar e se apropria e entende, né? Mas isso, por exemplo, por que que eu falei que é, por que que a gente tem o helper, né? Que é essa pessoa que vos fala. Porque eu andei por todo esse caminho. O que eu gostei muito é que, e acho que o nome faz muito jus, né? Ao Pathwork, que é um trabalho do caminho. Eu caminhei por ele, né? Eu chorei por ele, eu me trabalhei, eu fui lá, olhei cada uma das minhas distorções, mapeei todas elas, vi quando elas aconteceram, vi de todos os meus colegas, né? Porque o trabalho é sempre em grupo, então é muito rico. Eu sinto que esses trabalhos de grupo, eles são como um trampolim.
Então, o tema que você vai trazer com o seu cachorro, às vezes a outra colega tem com o marido. Olha que coisa louca, né? É isso, é o mesmo, a mesma, é o que importa é o que está sentindo, né? Então, a mesma sensação em situações diferentes. Isso é uma riqueza. Nossa, é uma riqueza mesmo. É muito bonito, é um estudo muito legal e que vai nos colocando cada vez mais nos nossos atributos, porque a gente precisa ter muita sustentação, muito esteio das nossas qualidades para a gente realmente fazer esse mergulho naquilo que não é tão bom, nas nossas sombras, né? Então, nos nossos trabalhos, por exemplo, a gente sempre vai escolher, né, qual é a tua qualidade que você vai pôr em movimento para te ajudar a não se submeter, né? Qual é? Ah, eu sempre me submeto, eu sempre contemporizo, eu sempre evito o conflito. Então, vai ficar essa questão, né? O que que você vai usar de você, daquilo que você já tem, a sua coragem, a sua criatividade, seu bom humor, o que que você vai usar para você, né? Para você lidar com aquele aspecto difícil seu. Porque é isso que vai transformando, né? Esse é o maior cuidado, viu, Ju? Mais do que as situações se repetirem, que isso a gente não tem muito como controlar, mas sim a forma como a gente atua, né? O quanto a gente ignora, o quanto a gente está consciente daquilo, disposto a fazer diferente, né? É muito lindo. E esse trabalho, ele dá o caminho, é isso? Esses encontros, você vai como helper, você vai dando esse caminho para gente, né? Sim, sim. Tem um Essas tempo de alternativas Sim, para por exemplo, entender agora, como né? Se a gente funciona. estivesse no grupo de estudo agora, agora seria o momento de você. É que o grupo, assim, no comecinho não vai ser nos primeiros dias e tal, né? Mas como funciona? Então, vamos supor que a gente trouxe esse conteúdo. A gente vai trabalhar, a próximo encontro, vamos trabalhar esse conteúdo. Então, você vai trazer algo seu. Você vai ter que se revelar para que você possa trabalhar. Você tem que ter coragem de falar, ah, Rê, eu quero falar que essa semana eu estava num encontro e aí uma pessoa do meu trabalho falou tal coisa para mim e eu fui chorar no banheiro. Entendeu? Você vai ter que trazer isso. E aí, o que que eu vou fazer é, junto com você, vou trazer, na minha cabeça, eu vou traçando umas estratégias, porque eu vou te conhecendo também pouco a pouco, né? E vou trazendo perguntas que te ajudem a você ir se transformando, mas é sempre seu, sabe? Diferente de uma terapia que a pessoa dá a solução, ó, faz isso, faz aquilo, né? O helper, ele vai estar aqui te lembrando, mas na tua família era assim? Com a tua mãe, com o teu pai. Então a gente vai fazendo um mapa da coisa, né? Vamos ver lá para trás aonde que aquilo foi que se desencadeou, como foi, com quem foi, de que jeito foi, que situações você vai chorar lá no banheiro, né? Que você fica tão magoada assim. Então a gente começa a fazer um mapa e eu vou te ajudando a você ir traçando isso. Então tem esse primeiro momento de você conhecer tudo. Quando vem, com quem vem, de que forma vem. Aí tem a ferramenta da revisão diária, que é uma ferramenta muito poderosa, que daí, próxima aula, eu vou explicar como é que a gente usa ela, né? Para depois a gente voltar nela rapidinho e vendo os padrões, sabe? Porque tem padrão, a gente tem padrão de comportamento, a gente reage exatamente da mesma forma. Você sentiu o abandono, você vai chorar lá no banheiro, entendeu? Não importa se foi o cachorro, o padeiro, o porteiro, o marido, o filho. Você sentiu aquilo ali, tocou na tua pessoa, você vai ter aquela reação lá, né? É o Theo. Oi, Theo. Ju, venha, venha, viu? Eu recomendo que vocês, se tiverem com dúvidas, se vocês quiserem participar, próxima aula, vir, eu vou começando esse grupo devagar, vou divulgar, vou começar a trazer no canal, pessoas vão entrar, vão sair, então quem tem vontade de começar o estudo, vem, ou escuta a palestra, é muito legal de ouvir a palestra, às vezes dirigindo, caminhando. A palestra, elas são muito densas, né? Você vai ver que a gente, quando escuta, tem umas coisas que você fala, nossa, não entendi nada. O que foi que às vezes você fica parado num parágrafo ali. Eu tinha que estudar para entregar resumos, né? E às vezes estava próximo do módulo que eu ia e eu congelei lá num capítulo, num negócio, e não conseguia ir além, fiquei presa lá. Então é muito interessante também, né, esse estudo mais intelectual e de ouvindo, de lendo, de grifar
Isso vai ajudando, vai trazendo clareza, mas são conteúdos, é uma energia muito dourada, né? A gente que está no Petro, que a gente costuma dizer que é algo muito crístico, assim, é uma espiritualidade muito elevada, sabe? Assim, ele traz conhecimentos que a gente não vê por aí, nem psicologia, nem biografia, nem no yoga, nem outros estudos. Ele tem um caminho ali de aceitação da nossa humanidade. Eu acho que o que fez mais diferença para mim nesses anos todos foi trazer para a minha vida o E também. O E também, ele é muito potente, porque a nossa mente, ela fica dual. Ou eu sou luz, ou eu sou sombra. Ou sou perfeito, ou sou imperfeito. Ou sou amoroso, ou sou medroso e subserviente. E não é assim. Às vezes eu estou na personalidade do amor e com você, o meu amor funciona na luz, meu amor funciona na origem. Eu consigo ser assertivo, eu consigo me revelar, eu consigo dizer minha fragilidade. Agora, para com ele ali, não. Com ele ali eu vou chorar no banheiro. Com ele ali eu digo, ah, claro, não foi nada, e foi. Então também é a gente entender que a gente é luz e sombra. O livro mais bonito que eu tenho aqui da Eva, que a gente usa na formação, chama O Caminho para o Eu Real. E o eu real, ele é isso, ele é luz e sombra, né? É a gente entender a imperfeição da nossa humanidade e aceitar, né? Mesmo que a gente esteja na espiral subindo e aquele conteúdo já não está mais pulando, eu não estou mais gritando, eu não estou mais indo chorar no banheiro, mas ainda me incomoda num nível pequenininho, mas ainda, né, ele vai perdendo força. Mas ele vai estar sempre com a gente, talvez, né? Essa vida vai ficar ali e o bom é a gente aprender a conviver, né? Eu acho, para mim me fez muito bem, assim aprender a conviver e trazer esse E também, porque eu acho que a nossa sociedade, fruto um pouco também do catolicismo, né, da religião, que traz muito essa questão do pecado, né? Pecado sentir raiva, é pecado ter inveja, é pecado isso, é pecado aquilo. É como se a gente fosse mutilado. Eu sou errada por sentir esses sentimentos, né? E eu me anulo. Eu me identifico de tal ponto, a nossa mente, muitas vezes, ela se. Por isso que não é legal a gente ir direto no Não Temas o Mal, que é esse livro que fala sobre as nossas negatividades e tudo, porque a gente se identifica de tal maneira que você começa a achar que você é só aquilo. Aí o negócio complica, a gente precisa de ajuda mesmo, né? Fortalecer muito ali nossas atitudes positivas, a pessoa que a gente é, relembrar de tudo isso, para a gente oscilar no E também. Eu sou tudo isso que eu tô vendo, eu sou invejosa, sou avarenta, sou magoada, sou vingativa, mas eu também sou generosa, também sou carinhosa, eu também sou amiga. A gente pode ao mesmo tempo ser generoso e avarento. É muito louco, né? A gente fica na nossa vida porque eu acho que são padrões da nossa cultura, principalmente, né? Essa cultura católica do pecado, que é isso, eu não posso, eu tenho que ser santa, né? Eu tenho que ser, que é o que eu comecei falando, né? No yoga foi, eu pelo menos até hoje, assim, eu não vi esse trabalho refinado desse E também, né? É uma coisa assim, eu preciso purificar tudo aquilo que não é bom. Pronto, é isso. Eu tenho que ser só esse lado aqui. Esse outro eu vou ter que dar conta e transformar. Como eu não sei. De que jeito eu não sei. Eu sei que não tá bom, eu sei que não pode. Ninguém pode ver minha inveja, minha vingança, meu mau humor, a minha obstinação, né? Mas eu acho que é muito libertador quando a gente se dá conta de que a vida fica muito mais fácil quando a gente põe um E também, né? É um pouco do que você trouxe, talvez, né? Isso, eu consigo, mas hoje eu não estou conseguindo tanto. E tá tudo bem hoje eu não conseguir tanto, né? A questão é, será que eu consigo aceitar? Né? Acho que é esse que é o caminhar. Então, esses são os questionamentos aí que eu vou trazendo, vou falando nos grupos, né? Para nos ajudar, muito baseado nas coisas que eu já vivi, que eu vi, e nas próprias palestras. As palestras vão dar muita sustento, a gente vai ver palestras sobre transferência, são 260, né? Então tem muitos temas assim, desde temas muito espirituais, né?
tem as palestras de cosmovisão do mundo, do Cristo, tem palestras relacionadas a Cristo, né, o chamado do Cristo, a queda dos anjos, então tem toda uma parte muito bonita, assim, do Petor, e tem essa parte que é mais do nosso dia a dia também, né, de quem eu sou, as impressões que o mundo me causa, é muito bonito, é um estudo bem legal, e eu sugiro que agora você escute a palestra, ponha ela lá no fone, ou lê, né, imprime, lê, faz suas anotações, é um bom caminho, e começar a se observar, vocês todos que estão aqui me vendo ou gravado ou ao vivo, né, começar a observar onde que essas forças estão atuando. E isso, se eu estou conseguindo ver antes ou se eu me dou conta depois, mas tudo bem, o importante é se dar conta. Mesmo que seja depois, é só uma etapa, né? A gente não se crucificar e falando, ai, já gritei, ai, já xinguei, ai, já fui no banheiro chorar, não faz mal. Se dê conta que, né, olha eu aqui de novo me submetendo. Olha eu de novo aqui obstinada. Olha eu de novo aqui orgulhosa. É isso, é só dar nome, entender, ver o momento, a pessoa, né, não perder isso porque essas são o quebra-cabeça que a gente vai montando que vai nos ajudando, né, a progredir na nossa espiral. Alguém mais quer perguntar ou quer falar alguma coisa de como tocou? Não, todos caladinhas. Eu vou encerrar a parte da gravação, vou ficar com vocês aqui ainda. Se alguém quiser perguntar algo específico ou pontual do encontro, de como será, será bem-vindo, tá? Agradeço vocês que estão aí no gravado, que viram até agora. Obrigada. Entre em contato para a gente seguir nos estudos juntos.